Como a gente fala, esse fenômeno, quando começou, de repente começou um monte de publicação, a gente é atacado por isso de todos os lados, e vem meme, vem história séria, a gente não sabe o que é de verdade e o que não é, se tá tentando ser atendido no SUS, eu não sei. Eu não sei mais, eu não sei. O que é verdade e o que não é? Cara, faz muito tempo que a gente ouve falar de bebê reborn, né? Na minha época era esse daqui, ó, o Fofão. Tinha o Fofão, exatamente. Não cabe na tela. Mas acho que teve um renascimento da onda reborn pra fora da bolha delas, que foi com o TikTok, com a viralização de muitos vídeos de criadoras de conteúdo como a senhora doutora Nani Reborns, a grande família Reborns. Sim. Que eu, pelo menos, tomei conhecimento dessa nova onda faz mais ou menos um mês e meio com um vídeo dela. Dela falando, dela contando uma história que tinha sido chamada de maluca no shopping. Ah, foi você então? Porque ela estava com o Guizão no shopping, virou-se uma cidadã e chamou ela de maluca. E como foi essa história? Conta pra gente, então. Exatamente. Eu saio com os meus bebês reborns porque eu divulgo a arte reborn. Então, geralmente, quando eu saio, eu tô até com a minha camiseta, levo o cartão das artistas, porque sou influenciadora no mundo reborn. Então, eu tenho as minhas parceiras e faço vendas para elas. Então, elas me mandam os bebês para que eu possa fazer as vendas. Tem um tráfico de bebê, então, aí. Temos um tráfico institucionalizado. Esse Isso pode. o governo não faz nada. Cadê o governo? Meu Deus, Senhor. E aí eu saí nesse dia, eu estava com o Gui, fazia pouco tempo que ele tinha chego. E eu sempre gosto de sair quando o bebê chega. Como ele é muito realista, eu falei, vou causar no shopping. Porque sempre causa, né? Eu já fui convidada a me retirar do shopping por causa de um bebê reborn. O quê? Sim, porque amontoou muita gente, gente. E os seguranças falaram, olha, não tem como, tá atrapalhando. Isso na praça de alimentação? No shopping, no meio, nas lojas ali. Mas no dia do Maluca, eu falei pra minha mãe, eu vou sentar em frente à escada rolante, porque o pessoal vai descer e vai ver ele. Então eu sentei ele em cima da mesa, na praça de alimentação. Eu quase falo assim, cuidado com a cabeça dele. Assim, A gente fica dá um negócio assim, né? A moleira. Cuidado com a moleira. E aí eu sentei ele, e para as pessoas olharem, então eu ficava fazendo assim, eu mexia nele, né? E o pessoal passava, e muita gente quer tirar foto, quer saber, quer entender, é bacana. Só que essas duas senhoras, elas passaram, elas olharam torto, eu falei, elas vão voltar e vão perguntar, quer ver? Aí elas passaram de novo, e aí uma fazia assim, não, cutucava, né? E a gente sempre vê, porque esse negócio de cutucar não dá certo, porque a pessoa sempre vê, é impressionante. E aí estavam duas, eu percebi que uma não queria parar, mas a outra não aguentou, né? E ela parou e começou a me perguntar, ela, é uma boneca ou é um bebê de verdade? Eu falei, é um bebê reborn. Aí ela... Mas você é certa da cabeça pra andar com isso? Aí eu falei, olha, eu sou colecionadora de bebê reborn, eu sempre saio com os meus bebês pra divulgar. O que eu posso falar se eu tenho os bonequinhos do Homem-Aranha aí, do Homem de Ferro, do Batman, entendeu? Pois é. E ela falou assim, nossa, mas por que você sai com isso? E eu assim, eu tentei... E o bebê escutando essas coisas. E eu até tentei fazer assim, ó, mas não deu. E eu tentando ser educada, né? Usar da minha empatia, explicando aí cresce, vai ter que tratar com o Marco lá, né? Pois é, aí tem que chamar. Mas aí ela não tava, ela tava querendo me atingir de alguma forma, sabe? Nossa. E eu tentando explicar pra ela a situação, e eu até virei pra ela e falei assim, eu percebi que ela tava sendo ríspida, eu olhei pra ela e falei, mas não tem nenhuma placa aqui falando que não pode andar com boneca no shopping. Eu paguei, é meu, eu vou andar. E aí, nesse momento, ela olhou assim, com uma cara, saiu e falou, você só pode ser maluca mesmo. E saiu. Caramba. E eu contei essa história no TikTok. E a história viralizou do dia pra noite. Sabe o que parece? Parece comentário de rede social ao vivo, né? É isso. Porque a gente vê isso na rede social. E aí chegar na frente da pessoa e falar. E aí a anormal é quem tá com bebê, porra. Exatamente. Exatamente. Aí começou, foi do dia pra noite. Quando eu acordei, falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E as pessoas, as senhoras falaram que ninguém tem coragem pessoalmente. Concordo com as senhoras. Aí começou os ataques. Mas eu vi esse vídeo, eu via que às vezes ele piscava o olho. Sim, é porque eu coloco ele pra piscar no vídeo. É só que eu falei, é coisa do demônio, cara. Mano. Não, eu coloco Era pra piscar. filtro? É filtro. Pra chamar a atenção. Falei, vou contar a história, porque eu tava... E assim, eu contei no dia seguinte, eu tava tão nervosa, eu acho que eu cheguei até a sonhar com aquela senhora.
Eu falei, eu vou contar no outro dia, mas eu vou contar com ele piscando, pra chamar a atenção. E deu certo. É marqueteira, é boa. Deu boa. certo. Eu coloquei pra piscar e foi que foi. Outros vídeos já haviam viralizado, né? O vídeo que eu mostro a minha coleção inteira já tinha viralizado. Só que as pessoas não foram não atingiram tanto igual agora, porque o que aconteceu? Eu viralizei com a história contando e logo em seguida uma colega me levou o bebê reborn no hospital pra gravar um roleplay. Né, que são Uma os vídeos... encenação. são os vídeos de encenação que a gente grava, é tipo como se fosse uma novelinha. Ah, tá. Então, como eles são realistas, pra chamar a atenção, pra ter o engajamento, visualização, a gente grava os vídeos como se eles fossem de verdade, né? Tanto que no YouTube, eu gravava vídeos desde 2015, eu gravava, e se o meu bebê reborn fosse de verdade? E nunca chamou tanta atenção igual agora, e são os mesmos vídeos. Entendi. Eram até mais elaborados do que agora, né? Eram vídeos maiores, de 10 minutos. Então, a minha amiga levou esse bebê no shopping pra gravar e chamar a atenção, porque ela foi visitar uma pessoa que tinha ganhado neném, levou o bebê, aproveitou a oportunidade e gravou. Aí o vídeo dela viralizou também. Só que não viralizou de uma forma positiva. Ataques pra caramba. Viralizou pro negativo e eu fui de... junto, entendeu? Aí a minha outra amiga fez o aniversário do bebê reborn, da bebê reborn. Que é maravilhoso esse vídeo. E ela levou as meninas estavam lá, entendeu? E ela também grava, né? A Bel Rodrigues também grava, então ela também viralizou. E nós três fomos a linha de frente de estourar a bolha do mundo reborn. E aí acho que teve um outro fato também que aconteceu, foi o padre Fábio de Mello. Verdade. No meio dessa história toda, saiu aquela notícia que ele tinha adotado um bebê reborn com síndrome de Down nos Estados Unidos, em homenagem à mãe que colecionava boneca, não sei o quê. E aí isso virou meio que um mês temático de bebê reborn na timeline das pessoas. E aí explodiu, né? Aí foi um negócio impressionante. Se perguntar por que tanto ódio. Exato. Porque se tá olhando... Como chama o outro bebê? O outro é Gustavo. Posso ficar com ele um pouquinho? Pode. Ah, obrigado. Ui, processa ele é meio esse pesadinho. pessoal. Ai. Aí o pessoal paga o processo com o dinheiro do banco imobiliário, né? Exatamente, é isso que estão me falando pra não é? mim. Olha aqui. Aí, Léo, ó. Fala, Marcos. Pronto. Eu tava querendo ver na tela, não tá? Esse é o padre Fábio de Mello. E do lado o que é, Léo? É o bebê reborn. que ele adotou. Tá. Com síndrome de Down. Mas você estava começando a falar sobre o ódio, né? Então, porque tá todo mundo olhando pra... E aí eu fui dizer, mãe de bebê reborn, ela disse que agora depois disso não é mais pra dizer mãe, é pra dizer colecionadora. Porque mãe tava pegando... Pois é, mas eu vou continuar dizendo mãe, tá? Boa. Eu vou continuar dizendo mãe, simplesmente porque eu sou capaz de me sentir pai ou mãe de coisas inanimadas. Por exemplo, eu me sinto pai dos meus livros. Os livros que eu escrevi é como se eu estivesse parido, é como se ele estivesse saído de mim. E quem já escreveu um livro sabe o quanto dói. A gestação toda. A gestação e tal. Então, eu acho que são filhos que eu joguei no mundo para ficar. Agora, a questão do bebê reborn, a gente precisa talvez voltar um pouquinho na história, né? Porque surge como uma grande novidade, quando na verdade não é novidade alguma isso. Então, se você pegar a história, porque a história, ela, de fato, ela não se repete, mas de vez em quando ela gagueja. Então, aí você vê movimentos... E o pessoal fala que a história não se repete, mas ela rima, né? Então, mas ela pelo menos ela gagueja, ela dá uma gaguejada, repete assim a palavra, ela não repete a frase inteira, mas ela dá Tem um refluxo, às vezes. O refluxo da história. Então, parece que ninguém lembra mais das Morning Dolls. Não lembro. Pois é, porque é da época vitoriana. Ah, tá. E a época vitoriana, se não me falha, eu estou dizendo de cabeça, durou de 1837 até 1901. Então é século XVIII e início do século XIX. Nesse período, você tinha as Morning Dolls. O que era isso? Eram bebês e crianças mesmo, bastante realistas, feitas da maneira mais realista que a época podia produzir e que eram usados
sobretudo no processo de luto. Então, quando uma família perdia um bebê, se fazia um burning doll. E muitas vezes esse bebê ou essa criança, porque era feito em tamanho natural, como são feitos atualmente, eles ficavam às vezes até em cima do caixãozinho no velório. E depois a mãe deixava ir embora o defunto e ficava com o Mourning Doll. E isso, eles não apenas serviam como objeto transicional desse luto, mas eles também serviam para fazer companhia a mulheres que eram muito recatadas e muito solitárias, porque afinal de contas uma mulher não podia estar... Tinha uma pressão, tinha uma né? pressão, o marido saía para trabalhar, ela ficava só. Eles usavam as roupas dos bebês que haviam falecido, eles dormiam nos berços dos bebês. Isso tudo foi vivido na época vitoriana. E se tentava reproduzir o bebê com o rosto e com as feições do bebê que havia falecido. Mas sabe o que é mais interessante, Marcos? Olha, essa série aqui, já assistiu? The Servant? Não. Do Michael, do Night Shyamalan. É exatamente sobre isso. A mulher, ela perde o filho dela, eu não lembro em que condições, ela tem um trauma, e o terapeuta dela sugere ter um bebê. Tá. Só que ela pira, né? Ela começa a acreditar que realmente a criança tá viva ainda e não faz a diferenciação. É bem interessante. Então, mas por que o terapeuta dela faz isso? Porque eu estou só marcando que isso dos baby reborns atualmente, a gente já tinha na época vitoriana, tá? Certo. Século XVIII, início do século XIX. E depois, mais recentemente, foi feito estudos com bebês com bonecos mais realistas, tanto para mães que perderam filho, como para pessoas com certas psicopatologias, como, por exemplo, a demência de Alzheimer. Ah, é? Então você pega e dá para o idoso cuidar, e isso gera realmente uma preocupação materna, uma conexão, e ele cuida. Então, por que é que eu estou trazendo isso? Primeiro, para desmistificar, porque parece que, agora aconteceu isso, e mais do que isso, a coisa é colocada primeiro como se as mulheres estivessem loucas, e mais todas as mulheres estivessem loucas. Isso é uma coisa absolutamente de um grupo muito específico. Eu nunca vi ninguém andando na rua com um bebê reborn. Eu nunca vi no shopping, Não, no shopping vi uma vez. Tem que frequentar o Dell. Então, não, mas eu vi uma vez. Eu vi uma vez uma senhora que, inclusive, eu fiquei preocupado porque eu não consegui diferenciar imediatamente. Se era neném ou se era... E era uma senhora que ela estava andando com um carrinho e era um bebê mesmo, pequeno, bem menor. E ela estava no carrinho e eu pensei que era a avó, pela idade. E ela sentou na praça da alimentação para ler enquanto o carrinho estava do lado dela. E eu estava comendo na mesa ao lado e eu olhei para o bebê e achei o bebê engraçadinho, achei o bebê bonitinho. Só que eu estava com outra pessoa, daqui a pouco eu olhei de novo para o bebê e eu disse para a pessoa que está com ele, escuta, esse bebê teve uma parada respiratória. Meu Deus. Ele não está respirando. Meu Deus. Chamou o SAMU pro bebê reborn. Foi o pioneiro dessa de levar o bebê reborn para o hospital. Esse bebê teve uma parada... Porque eu comecei a ver que o bebê não estava respirando. E para mim, até ali, então... Era de tão perfeito que era. Tão perfeito que era muito perfeito. Então, assim, é preciso a gente entender que não há, como as pessoas pensam, um enlouquecimento generalizado. O que há são mulheres experimentando o brincar. E o brincar na vida da gente é transformar a realidade. E a gente faz isso o tempo todo. Não precisa ser com bebê reborn. Por exemplo, cinema. Cinema é uma boa forma de continuar brincando, porque eu transformo através da fantasia. Ler um livro é uma brincadeira também. Cuidar de bebês também. Agora, se você pega um grupo com 100 pessoas, não precisam ser 100 mães de bebês reborns. Pegue um grupo com 100 psicólogos. É impossível que num grupo de 100 pessoas, 100 psicólogos, você não tenha ali uns 3 ou 4 que tem alguma psicopatologia. Claro que vai ter.
Não importa, isso em qualquer profissão que seja, jornalista, colecionador. Então, se você No chat aqui agora. No chat aqui agora, certamente você tem pessoas com perturbações mentais. Mas é óbvio, eu vi um vídeo, e as pessoas parecem não se dar conta disso. Eu vi um vídeo onde a mãe do bebê, que não é um bebê, já é uma menininha maior, tá falando com ela sobre a cafeteira, que tem que apertar o botão. É maravilhoso. Assim. E aí ela faz a voz da bebê também e tal. Ora, se a bebê levantasse a mão e apertasse o botão, essa mulher sairia correndo. Claro que ela sairia correndo. Né? Ela sabe que isso é uma dinâmica do brincar. Agora, por que tanto ódio?